Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 659. O primeiro Magister. Jeb el Grande era um homem velho e enrugado, com uma pele sadia e vigorosa. Vestindo roupas brancas prateadas, ele parecia ainda mais digno. Ele estava, como os outros 6 anciões, no final dos seus 60 e início dos 70. O olhar de Nian caiu em um ancião com um nariz em forma de gancho e olhos afiados, parecidos com um falcão. Esse sujeito de aparência esquisita era precisamente o ancião Redman, que era amplamente conhecido entre os jogadores na linha de tempo anterior, embora por nada de bom. Carse colocou a mão sobre seu peito e se curvou. Presto meus respeitos, Jeb el Grande. Carse, Jeb el Grande assentiu com um leve sorriso. O que te traz aqui, meu velho amigo? Eu vim aqui trazendo más notícias. O necromante Vorderman ressuscitou novamente. Ele já começou a levantar seu exército de mortos-vivos no leste de Ilderlock. Se nós não o pararmos agora, um desastre acontecerá em todo o nosso império. Carse virou-se para Nian e pediu que ele relatasse suas descobertas. Depois de ouvir as palavras de Nian, Jeb el Grande mergulhou em pensamentos profundos. Nian olhou para essa figura lendária na frente dele. Jeb el Grande raramente se revelava aos olhos do público. Mesmo quando o exército de mortos-vivos de Vorderman ameaçou engolir o Impérios Viridiano e Satrin na linha do tempo anterior, ele nunca apareceu. No entanto, naquela época, nunca teve uma necessidade de ele agir. A legião de paladinos do Templo da Luz e vários NPCs lendários foram suficientes para controlar a situação. Nian começou a contemplar. Qin Ren estava basicamente cavando a própria cova. A vingança dos mortos-vivos era apenas uma pequena expansão. Mesmo que isso o levasse à vanguarda por um curto período de tempo, seria impossível para ele destruir os Impérios Viridiano e Satrin. Exatamente o que ele estava planejando? Se ele estivesse no lugar de Qin Ren, ele preservaria sua própria força. Então, em um ataque estilo kamikaze, ele lideraria o exército de esqueletos para acabar com a Askickers United. Nenhum dos lados sairia vitorioso, pois ambos os lados perderiam tudo. Assim, mesmo que ele excluísse sua conta e iniciasse do zero, valeria a pena. Se esse era realmente o plano de Qin Ren, era mais um motivo para Nian não permitir que ele tivesse sucesso. Eu senti uma poderosa energia sombria ao leste de Ilderlock quando estava fazendo uma profecia. Foi por isso que eu fui lá para investigar, disse Nian, aproveitando a oportunidade para mencionar sua skill Great Prophecy. Profecia? Jeb el Grande finalmente percebeu o título Grande Scholar de Nian. Você disse que descobriu o necromante Vorderman em Ilderlock. Você tem alguma evidência para apoiar suas alegações? Perguntou o ancião Redwin. Ele estava tentando lançar dúvidas sobre Nian. Esse velho odioso. Nian amaldiçoou o ancião Redwin em seu coração. No entanto, sua expressão não mudou. Ele tirou as evidências que ele coletou na Fortaleza Brock, incluindo o colar. Todos esses itens irradiavam uma poderosa energia sombria. Esses itens realmente têm ligação com o necromante Vorderman, mas não provam nada. Você pode estar muito bem falando besteira por um momento de fama, disse o ancião Redwin. Ele claramente estava preparado para Nian desde o momento em que ele apareceu do lado de fora do Conselho de Anciões. Nian franziu as sobrancelhas. Haviam muitos NPCs desagradáveis em Conviction. No entanto, ancião Redwin definitivamente estava no topo. Se o status de Nian fosse alto o suficiente, ele poderia desconsiderar completamente esses NPCs odiosos. Todos encararam Jeb el Grande, aguardando sua decisão. Jeb el Grande ponderou por um momento e depois disse: Nirvana Flame, obrigado por trazer essa informação à nossa atenção. Você deve voltar primeiro. Examinaremos o assunto e só então tomaremos uma decisão. Nian assentiu. Ele esperava esse tanto desses NPCs. Era só ele dando um aviso. Mais tarde, quando o evento Vingança dos Mortos-Vivos realmente começasse, eles pensariam em suas palavras. Então, eu vou me despedir. Que a glória da luz esteja eternamente com você, Jeb el Grande. Nian se curvou, depois se virou e saiu. Deixando o salão, Nian teve um vislumbre do sorriso zombador do ancião Redwin. O coração de Nian afundou. Carse também se despediu dos anciões, depois seguiu Nian. Não desanime, Jeb el Grande examinará seriamente esse assunto, consolou Carse. Vendo o sorriso caloroso de Carse, foi a primeira vez que Nian sentiu que um NPC estava vivo. No entanto, ainda havia uma grande diferença entre os NPCs e jogadores. Ao contrário dos jogadores que podiam falar livremente, seu diálogo sempre seguia um certo roteiro. Obrigado, Nian assentiu. Depois de se despedir de Nian, Carse voltou para o Templo da Luz. Vendo as costas de Carse desaparecendo atrás da esquina de uma rua, Nian não pôde deixar de antecipar o dia em que ele poderia ter esse lendário Magister Sagrado servindo ao seu lado como servo. Pena que não era possível por enquanto. Nian estimou que ele teria que esperar até a Askickers United ter pelo menos 50 ou 60 jogadores de classe mestre para tornar esse sonho realidade. Nian foi para seu armazenamento pessoal. Já era hora de fazer uma limpeza de primavera e ele precisava fazer seu movimento também. Gu Hai, reúna todas as montarias voadoras para mim. Nian disse. A maioria das montarias voadoras das Kickers United já haviam se recuperado dos ferimentos.
Era hora de alimentá-los com núcleos de vida e aumentar seus ranks. Ni Yan arrumou seu armazenamento pessoal até receber uma mensagem de Gu Hai de que as montarias voadoras estavam todas reunidas em frente da sede da guilda. Colocando os núcleos de vida em sua bolsa, ele foi para a Fortaleza Cripes. Fora da sede da guilda havia um campo de treinamento fechado. Tinha espaço para 6.000 jogadores. Nesse momento, havia 200 jogadores reunidos aqui. Metade deles eram cavaleiros de montarias voadoras, enquanto o resto estava ali apenas para ver o que estava acontecendo. Vendo Ni Yan se aproximando, todos vieram cumprimentá-lo. Chefe. Olá, chefe. Ni Yan assentiu de volta. Todos estavam se perguntando por que Ni Yan os chamou aqui. Ele tinha algum tipo de tarefa para eles? Convoquem suas montarias voadoras, disse Ni Yan. Depois que ouvir a ordem de Ni Yan, os jogadores se espalharam e convocaram suas montarias voadoras. Mais de 100 montarias voadoras surgiram instantaneamente no campo de treinamento. Os espectadores ofegaram quando seus corações tremeram em choque. Essa era a força aérea das Kickers United. Embora não pudesse se comparar com a da Angel Corps, afinal, o outro lado tinha uma vantagem, era ainda bastante formidável. Ni Yan começou a distribuir os núcleos de vida para os cavaleiros com base no elemento de suas montarias voadoras. N núcleos de vida, chefe. Apenas onde você conseguiu tudo isso? Um jogador perguntou em choque. Todos olharam para Ni Yan, ansiosos para ouvir a resposta. Eu os peguei enquanto eu fazia minha missão de avanço de classe no mundo antigo. Ni Yan respondeu. Essa informação não era segredo. Mesmo que as outras guildas soubessem que ele havia obtido os núcleos de vida no mundo antigo, não havia como montar uma equipe de expedição e partir para lá. Então, ele não viu nenhum mal em revelar a origem desses núcleos de vida. Cada cavaleiro recebeu 6 núcleos de vida. Todos estavam um pouco atordoados. Essa era a primeira vez que eles viram tantos núcleos de vida. Ni Yan olhou para sua bolsa. Esses núcleos de vida era apenas a ponta do iceberg, sem mencionar que eram todos de rank 4 ou inferior. Os de rank 5 e 6 ainda estavam todos lá. Ele planejava entregá-los quando houvesse mais montarias voadoras de alto rank no futuro. Por enquanto, os de rank baixo serviriam e ele ainda tinha mais de 1.000 deles mesmo depois de dar tantos. Não alimentem suas montarias voadoras de uma só vez. Dessa forma, eles não levarão muito tempo dormindo digerindo-os. Ni Yan aconselhou. Entendido. Os cavaleiros começaram a alimentar suas montarias voadoras. Eles escolheram os núcleos de vida de rank mais baixo primeiro, alimentando-os um de cada vez. Ni Yan também alimentou o dragão de asas negras com alguns núcleos de vida de rank baixo. Ele não se atreveu a alimentar com o núcleo do dragão Zibelina por enquanto, já que a energia dentro deles era grande demais. Se não pudesse digeri-los imediatamente, adormeceria e entraria em um estado inativo, durante o qual o dragão Asas Negras estaria completamente fora de serviço. Ni Yan recebeu um relatório dos 100 ladrões. Ele os enviara a Ilderlock para monitorar o progresso do evento Vingança dos Mortos-Vivos. Os mortos-vivos estavam se multiplicando em uma velocidade chocante. Atualmente, Qinren tinha pelo menos 160.000 esqueletos. Um exército desse tamanho já era extremamente assustador. Se fosse permitido correr desenfreado, as coisas ficariam fora de controle. O que deixou Ni Yan se sentindo um pouco deprimido era que Xie Yao e os outros estavam atualmente no meio de suas missões de avanço de classe. Ele tinha alguns dos jogadores mais fortes do jogo ao seu lado, mas nenhum deles poderia ajudá-lo agora. Se ele pudesse ir a Ilderlock com eles para moer esses esqueletos e interromper os planos perversos de Qinren. Pensando em como ele enfrentaria essa horda interminável de esqueletos no futuro, Ni Yan sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. O que eu posso fazer para lidar com esses esqueletos? Ni Yan quebrou o cérebro. Ele realmente estava sem ideias. Ele só podia fazer com que os artesãos de sua guilda preparassem alguns pergaminhos do tipo luz, acessórios, poções e outros itens. Luz era a desgraça de todos os mortos-vivos. De repente, lembrou que ainda podia recrutar 30 paladinos do Templo da Luz para seu uso pessoal. Os paladinos lá eram todos bastante poderosos. 30 já poderia ser considerada uma força formidável, especialmente quando se tratava de cuidar de monstros como esqueletos. O elemento da luz infligia 200% de dano em mortos-vivos. Essas coisas estavam longe de serem suficiente para lidar com o exército de esqueletos. Ni Yan só poderia pensar lentamente em outras maneiras mais tarde. Ni Yan foi em direção ao Templo da Luz. Ele planejava ver que tipo de paladinos ele poderia recrutar. No caminho, ele recebeu uma mensagem de Tang Yao. Terminei meu avanço de classe. Ni Yan ficou em branco por um momento antes de seu rosto se iluminar de alegria. Você é um magister agora? Sim, Tang Yao assentiu. Ni Yan não esperava que Tang Yao terminasse seu avanço de classe tão rápido. Ele saiu muito mais cedo que os outros. Parecia que sua missão foi bem tranquila. Essas são ótimas notícias, Ni Yan disse empolgado. A adição de um magister os ajudaria muito a lidar com o exército de esqueletos. Ni Yan lembrou que nenhum jogador de classe mestre tinha aparecido ainda quando o evento Vingança dos Mortos-Vivos aconteceu na linha do tempo anterior. Naquela época, até os jogadores de mais alto nível estavam em torno do nível 80 a 90. Era por isso que esqueletos de nível 100 pareciam quase impossíveis de vencer. Talvez não tenhamos que confiar nos NPCs afinal. Se conseguirmos mais alguns magisters,
Não teremos nada a temer.